Ok. Eu tô na aula. Então vamos lá. Vai mexer no colo, tio. Isso, Não vai. fica bem tranquilo. Eu vou usar ele. Tá, vocês estão em casa, bem tranquilo, eu também estou em casa, Coloca ele pra carregar. tranquilo. Vou controlar um pouquinho o som, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui. Eu vou iniciar aqui a nossa aula, a gente vê o mudo, tá? Caso vocês, a gravação também foi iniciada. Boa noite a todos, todas. A nossa aula de hoje, ela tem o intuito de também realizar a revisão das aulas anteriores, para que nós possamos realizar a N2 com muita tranquilidade, com muita facilidade. Eu creio que quem, de fato, vem acompanhando desde as primeiras aulas, consegue, de fato, também acompanhar e desenvolver e realizar aí uma boa avaliação com todos. Avise as pessoas, alguém levantou a mão, pode falar, ou escrever via chat. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, você tem que liberar, que tem menina que está tentando entrar e não está conseguindo. Bom, na realidade, aqui, ele está liberado aqui para... Ó, deixa eu fazer a chamada aqui. Agora entrou uma pessoa agora. Thaís está entrando. Obrigado, Cláudia. Deixa eu ver aqui, mais 10. Deixa eu ver quem falta aqui. Ó, Adelina está presente, Alice, Kátia, Larissa, Magna, Michele, Priscila, Raquel, Sheila, Sônia, Stephanie, Thaís. Todas essas, por enquanto, aqui estão aqui na reunião. Mas pode falar, Cláudia. Com a mão levantada, pode falar. Tem mais alguém que está perdida, que não conseguiu entrar? Oi, pode falar. Então, para mim, tá muito, muito, muito baixo. Já saí, já entrei, já saí, já entrei. Eu tô ouvindo, mas tá muito baixo para mim. Consigo te ouvir claramente. Mas eu tô ouvindo muito baixinho. Eu vou tentar melhorar aqui e também está sendo gravado também, de toda forma. Shelly. Oi. Oi. Onde está o microfone? Nosso microfone que a gente aperta para falar, do lado tem tipo um alto-falante. Você clica nele e aperta em viva voz. Aí a voz do professor vai aumentar. Obrigado, tá bom. Larissa. Obrigado, meu amor. Vou tentar aqui. Obrigado, Larissa, por informar. Bem lembrado. Imagina, professor. Agora sim. Obrigado, Larissa. Legal, um ajuda o outro. Muito bem. Mais alguém está com dificuldade para ouvir? Então, se aparecer alguém no lobby aqui, ou na espera, que eu estou atento aqui também, e eu vou, então, iniciar, ou seja, retomar, desde a aula que nós paramos na semana passada, na qual eu havia orientado vocês para que pudessem ir lá verificar o jogo lá fora, mas não foi possível, lembra? Então, nós fizemos até uma análise lá de qual o seu pedido, lembram desse retorno do que nós desenvolvemos, que era um pedido de comidas típicas do Brasil como um todo, né, que pudesse ser feita aí uma análise e entrar em um jogo. E a pessoa entrava qual o seu pedido e a partir dali começava a efetuar o jogo. E ali eu orientei também que pudessem baixar essa plataforma no Mac. Talvez nem todos conseguiram, mas quem conseguiu, talvez aí é uma possibilidade aí de trabalho complementares de pesquisa também. E eu vou iniciar ele hoje com matemática. Eu só vou repassar aqui para que vocês possam saber onde que de fato eu estou. Vocês estão vendo que eu estou mexendo aqui claramente no PPT aqui. Vou só retomar. Vocês lembram essa comanda aqui na aula passada, lembram-se? Que aparece no visor de vocês?
Ok, a Larissa disse que sim, ok. Então, deixa eu só retomar aqui no visor também. Eu me perdi um pouquinho, fazia tempo que eu não usava o fins. Agora sim, para mim está melhor aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui como propósito aqui a entrada, né? Os pedidos que eram para serem realizados, lá as comidas típicas, né, que foram solicitadas. E eu vou iniciar agora com a parte de matemática. Ele só travou um pouquinho para mim, e aí eu vou perguntar para vocês onde vocês estão, para que eu também esteja na mesma situação. Ok, aparece para vocês meu álbum geométrico? Ok, então na aula passada, nós. Ok, Michele, obrigado. Na aula passada, nós falamos lá qual era o seu pedido, que era para a língua portuguesa. E hoje, esse para a matemática é meu álbum geométrico, onde ele tem o recurso, que é um jogo também, que está na plataforma Mac. É um álbum que foi desenvolvido para quê? Para ser utilizado para alunos do primeiro ano do ensino fundamental, como também do primeiro ao quinto ano para todos os alunos, visando também abordar alguns aspectos relacionados aos conceitos, de número também, e usando também a metáfora de um álbum de figurinhas. Então, é um álbum de figurinhas que vem com algumas formas geométricas, de maneira com atividades planejadas, tem um recurso com o objetivo para tratar esse agrupamento e desagrupamento de elementos em comparação também de quantidades. Como assim? Na figura a seguir, que nós vamos mostrar aqui, a ideia é que, para utilizar esse recurso, os nossos estudantes, nossos alunos, eles venham identificar as características e formas geométricas bidimensionais e tridimensionais. Eu vou mostrar para vocês o que quer dizer cada uma delas, para que nós possamos nos familiarizar melhor com cada uma delas. Então, antes de eu mostrar as figuras bidimensionais e tridimensionais, é importante também nós relembrarmos que estamos utilizando também algumas habilidades de matemática para esse jogo. Então, essa habilidade aqui, que nós estamos desenvolvendo aqui, até grifei duas que aparecem para vocês, EF 01, MA 09. Então, só para lembrar, EF para nós, ó, fazendo uma revisão também das aulas anteriores. O EF para nós ele significa ensino fundamental, 01 para primeiro ano, aluno do primeiro ano do ensino fundamental, MA a matemática, e 09 que é o par de aprofundamento do conhecimento matemático no qual está sendo utilizado. Então, essa habilidade na íntegra aqui, eu vou ler para vocês, para nós, olha lá, organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos tais como formas e medida, forma e medida. Então, aqui quer dizer o quê? Que essa habilidade ela vem com maneiras, formatos e medidas. Por exemplo, um triângulo retângulo, um escaleno, uma figura geométrica quaisquer. E eu tenho, na sequência, uma outra habilidade. Observe que ela já aprofundou um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que a última é a que vem aprofundando? Então, eu tenho lá MA09, agora eu tenho MA14. Então, à medida que vai aumentando, ela vai aprofundando. Então, nessa habilidade aqui, eu tenho que identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo ou triângulos, né? Ou desenhos geométricos apresentados em diferentes disposições em seu contorno ou faces sólidos ou através também de sólidos geométricos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, quando eu citei para vocês as figuras
bidimensionais são essas figuras que nós temos aqui, por exemplo, um triângulo, um quadrado, um círculo, temos aqui um trapézio, também temos aqui um outro quadrado que, na realidade, essas são figuras consideradas como bidimensionais, porque normalmente na escola o aluno ele vem trabalhar altura, largura. Não sei se vocês lembram na época que vocês estudavam matemática, nós tínhamos essas questões de, na parte da geometria, identificar algumas figuras. E já quando eu falo de tridimensional, ele já vem trabalhando a questão do aprofundamento, ele quer saber aí o que tem dentro de cada uma dessas figuras. Então ele vem o quê? Aprofundar um pouco essas questões das figuras geométricas, que também podem ser trabalhadas com os alunos na escola, né? Vocês podem levar esses sólidos geométricos em sala de aula para que os colegas possam, de alguma maneira, os colegas não, os alunos, de alguma maneira, brincar com esses sólidos. Observe agora as figuras tridimensionais. Observe que eu tenho aqui, na figura A, eu tenho aqui um cone, na B eu tenho aqui um quadrado, mas eu consigo enxergar ele da mesma forma que esse maiorzinho aqui, que ele veio que trabalhando ele, o aprofundamento dele e também trabalhar ele em formato 3D. Então, as figuras tridimensionais, que são os sólidos geométricos, muitas vezes, para facilitar a melhor compreensão das crianças ou dos estudantes, é interessante também que o professor ou a professora possa levar essas, já está entrando, possa levar essas figuras geométricas para os demais colegas, ou até mesmo para brincar ou interagir. Nós utilizamos em uma das nossas aulas o Tangram. Então, o Tangram também é uma figura geométrica, né? São figuras geométricas que podem ser manipuladas para que os alunos possam desenvolver, reconhecer e aplicar algum tipo de jogo em relação a essas figuras, no caso, o Tangram. E aqui, quando eu falo para vocês de sólidos geométricos, são outras figuras também, né, que os alunos podem ser manipuladas pelos alunos e trabalhadas também de maneira como a tecnologia também, ou um recurso tecnológico que pode ser plugado ou desplugado, mas ainda desplugado acima de tudo, né? Então, vocês estão conseguindo compreender, então, essa análise dessas duas figuras geométricas que nós demonstramos aqui no quadro a vocês? Eu vou chamar aleatoriamente alguns colegas que são, né, para uma interação aqui, para que nós possamos aí falar juntos, tudo bem? Como na sala de aula. Senão eu falo sozinho aqui, eu não sei se de repente está lá gravando, o celular está ligado em algum canto ou não, mas assim, aleatoriamente eu vou chamar alguns colegas aqui para participação, tudo bem? Então agora nós vamos jogar aqui. E aqui nesse jogo, ele pede para escolher um avatar. Então eu escolhi esse avatar aqui. Vocês conseguem visualizar? Então eu tenho o primeiro avatar aqui para trabalhar a figura do solo geométrico. Então ele escreveu o nome dele. O nome dele, por acaso, o nome dele é Carlos, aqui, nesse primeiro avatar, nesse jogo. E esse jogo que tem no Mac, ele pede o quê? Para você escolher uma cor ou categoria. No caso aqui foi selecionado a categoria, a cor vermelho. Então, tudo aquilo que nós falamos antes, vocês observem que esse álbum aqui, de maneira remota, ele possui também. Ele tem aqui um triângulo, ele tem aqui uma circunferência, ele tem aqui um quadrado. Vocês observam que ele tem várias figuras geométricas nesse espaço aqui, que no qual, no jogo online, é possível com que os estudantes ou os alunos possam
participar e desenvolver. E no próximo aqui, vocês observem as mesmas figuras que ele tem, então ele pede ali, arraste as figuras corretas para o álbum. Lembra na aula passada que nós tínhamos como objetivo era selecionar as refeições e ao preço para arrastar de uma para outra, para que os alunos pudessem encontrar aí a questão de trabalhar a leitura, trabalhar um pouco da escrita, trabalhar um pouco do seu contexto prático e social. Lembra que nós desenvolvemos essa questão na aula passada? Lá foi para a língua portuguesa. Aqui nós temos para matemática. Tudo bem? Então, observe com atenção a próxima página e complete o espaço que falta para de acordo com as figuras que são colocadas. Então, o objetivo aqui do jogo é com que os alunos possam pegar as figuras e levar de um lado para o outro e vai completando aquilo que falta. Isso aqui é uma atividade proposta para alunos do primeiro ano, pode ser adaptada para alunos do segundo, terceiro ano, e conforme ele vai jogar, eles vão ganhar os pacotes. A Magda aqui fez uma observação aqui, muito legal, não consegui ler tudo, aqui eu vou pegar o chat aqui, Magda, todas as atividades são de maneira interativa, né, e que vem contribuindo aí com a participação dos estudantes. Depois, vocês tiverem oportunidade de entrar nesses jogos que tem na plataforma AvaMec, eles são de grande valia, e assim, se você leva ele para a escola ou deixa gravado de alguma maneira, você consegue ter um pouco mais da atenção dos seus colegas em sala de aula ali. Eu estou observando aqui, eu não sei se talvez, eu sei que choveu bastante hoje na região, mas eu estou nessa reunião, nessa turma aqui, nós estamos em 16 pessoas. É isso mesmo. Alguns colegas talvez estão com dificuldade. A Maria Wanda está presente hoje? Não. Por enquanto não, né? Não, claro, por enquanto não. Acredito que ela, será que ela teve dificuldade? Não. Ah, ela acabou de chegar, ó. Acabamos de falar de você, dona Maria Wanda, que você não estava na aula, você chegou. Quem mais está faltando aí? A Kate está chegando também. Que eu nunca mais vi nas aulas aí. Fiquem atentas aí. A Vivian também, eu nunca mais eu vejo se eu não me engano, nas duas últimas aulas não estava presente. Então, por favor, aí, atenta aí. Ah, ela está de atestado, ok. A Kate está de atestado, ok. Então, depois vocês, a secretaria vai me passar para que eu possa fazer aí a análise dos materiais. E peçam também para que os colegas que não estão presentes, de repente que eles possam assistir. Eu vou gravar essa aula e assim que eu concluir ela, eu vou disponibilizar ela, eu mando ela para a Cláudia novamente, né, para aqueles colegas ou para aquelas colegas que não conseguiram assistir ou analisar aqui o material. Então, na íntegra, em relação ao jogo, né, mostrei mais aí um dos recursos tecnológicos que tem lá nos jogos, né, para que vocês possam visualizar, e aqui no caso, uma maneira para que o aluno possa, Daiane não está conseguindo entrar também. O link, reenvie o link para ela, gente, por gentileza, caso ela não consiga entrar, porque assim, nós temos aqui já 17 pessoas aqui na reunião, então acredito que talvez ou o link no qual ou celular ou aparelho, talvez com que ela esteja, né? Mas de alguma forma nós vamos vai estar gravado para os demais conseguirem também, ok? Ela já está com o link, a Cláudia está mandando aqui. Ah, tá, então ela deve estar entrando, em algum momento ela consegue
entrar aqui, porque não aparece ninguém no lobby ainda aqui. Lobby é quando tem alguém na espera, né? A maioria entrou, então talvez algo pontual. Mas a gente aguarda aqui e vai direcionando aqui da melhor maneira possível aqui. Tudo bem? E, no caso, obrigado você, Cláudio, o aluno, os alunos que estavam nos jogos de figurinha, do álbum geométrico, né? Então ele ganhou também aqui 2 peças para o quebra-cabeça deles. Então aí ele vai, aplica confirmar, e ele vai construir aqui de alguma maneira um quebra-cabeças aí para a construção do seu álbum geométrico. E só para que nós possamos aqui contextualizar, o que quer dizer contextualizar? Finalizar o que estava acontecendo, né? Então, peças do quebra-cabeça. Então, nós tínhamos ali todas as figuras geométricas que estavam prontas, postas aí para o jogo. E aí, a pessoa, ela pode, com as suas figurinhas, ela pode começar a completar o seu álbum geométrico. E ela traz também, no caso aqui, a pessoa ganhou 2 figurinhas, peças para o quebra-cabeça, e para que ela vai encontrar aí algumas facilidades de começar o seu jogo. Então é como se fosse um jogo no manual, porém é um jogo através de um aplicativo em momentos de forma geométrica, figuras geométricas, para que os estudantes possam compreender e efetuar aí o jogo através desse recurso tecnológico digital. Aqui o que eu tentei mostrar para vocês na aula passada foi que no momento que nós saímos, né, que a plataforma do MEC, que tem os recursos educacionais digitais. E aqui você pode, quando você entra, né, acho que foi aí que nós paramos na aula passada, a pessoa digita o nome do jogo, e aí ele vem aparecendo ali como recursos educacionais digitais ou materiais de formação, ou até mesmo coleções de várias figuras, né, ou outros jogos que podem serem utilizados e adaptados. Então, muitas vezes assim, isso depende. Mas a escola não tem tal recurso. Mas a plataforma do MEC, ela não são muitos, né? Mas ela disponibiliza alguma coisa assim que vem aí a facilitar e ajudar aí o professor ou a professora a desenvolver aí alguns jogos, né? Algumas possibilidades de trabalho através dos recursos tecnológicos na sala de aula. Na plataforma também, o que ela pode fazer? Ela é interessante porque você consegue compartilhar as atividades, você pode relatar as experiências, como é que foi feito o jogo. Então, o professor ele pode... Alguém está chegando aqui. A Vivian chegou. Seja bem-vinda, dona Vivian. Chegou. Então, aqui nós temos aqui como compartilhar, relatar as experiências, como guardar os recursos, como seguir os usuários, baixar alguns aplicativos e acessar os materiais. Então, vocês observam que tudo que nós temos aí, que o WhatsApp faz, que o Instagram faz, que outros jogos, outros recursos tecnológicos realizam, os jogos também fazem, porém aqui de maneira educativa e de maneira com que venha aí a despertar e trazer aí uma melhor aperfeiçoamento dos nossos estudantes voltado à parte da tecnologia ou dos recursos tecnológicos aqui. Então, por isso que toda plataforma é bem-vinda. Pode falar. Caso tenham dúvida, podem se manifestar aí, interagir, ou via, acho que eu liberei aqui, está liberado o microfone, quem quiser falar, ou liberar aí
imagens também, sintam-se à vontade aí, eu não vou fechar a câmera aqui, mas vocês sintam-se à vontade aí para interagir e perguntar a respeito desses jogos ou recursos tecnológicos que estão aí, disponibilizando para uma eventual oportunidade de desenvolver em sala de aula. Prosseguindo aqui, então. E também o portal MEC também disponibiliza o portal do professor. Nesse portal, ele vem aqui trazendo vários recursos tecnológicos também para todas as áreas. Acho que é importante vocês, em momento oportuno, conhecer esse portal do professor. Vem falando. Tem sala de eu não sei direito. Esse aqui, ó. Aqui, esse aqui. Eu não estou enxergando. Tem, mano, tem. Estão conseguindo, é a Wanda que está causando, né? Então, eu liberei aqui, é possível aqui. Hoje ela não vai. Hoje ela está de castigo com os salgados dela, né? Mas amanhã ela leva. Choveu muito por aí também, né? Então tem um portal do professor aqui também que ele tem um conteúdo em português para o ensino fundamental, ele tem também o conteúdo em matemática, ele tem vários conteúdos que vem trazendo aí possibilidades de um engajamento e de um melhor aí aproveitamento dos nossos nossos estudantes. E voltando um pouquinho lá à nossa revisão também das aulas anteriores, eu lembro que vocês, só para lembrar, né, apresentaram alguns trabalhos aí com algumas dessas temáticas aqui. Talvez as narrativas digitais, não. Mas aqui, eu lembro que solicitei alguns grupos aí a trazer aí referências sobre o letramento digital, a cultura maker, o pensamento computacional, o pensamento crítico científico, a robótica. Se eu não me engano, teve um grupo que trouxe aí sobre criptografia, teve grupos aí que trouxeram sobre cybercultura, e entre outros aí. É possível que na prova de vocês venha perguntando de que maneira que vocês utilizam ou utilizariam esses recursos em sala de aula, ou até mesmo, acho que é importante vocês lembram quando nós analisamos aqueles livros, recursos didáticos também, aqueles livros lá, ele pedia para que você pudesse o quê? Selecionar o material e através dele você, além de selecionar, o que vocês fizeram? Só selecionaram e falaram, olha, eu vou aplicar essa atividade. Quais os cuidados que vocês tiveram antes de selecionar cada uma dessas atividades? Gostaria que vocês pudessem colocar no chat aí para que nós possamos interagir, porque são 4 questões que foram enviadas também para possível aproveitamento na L2. De que maneira que serve, por exemplo, para que serve o letramento digital, para que serve a cultura maker, ou o que é mesmo a cultura maker? A Thaís está aí, ela pode falar um pouquinho para nós, nós lembrando que ela também já apresentou para nós, né? Mas se ela quiser falar um pouquinho, reforçar para nós aí, o que é essa cultura maker aí que ela desenvolveu e como foi apresentada e de que maneira que eu posso colocar isso no papel. Thaís está por aí?
Pessoal, vocês estão conseguindo entender, vocês estão participando aqui. Mesmo um silêncio assim é diferente, é claro, né? Quando estamos no presencial é uma situação e no remoto é um pouco diferente. Mas eu creio que vocês estão aí apostas aí, prestando atenção ao máximo aí. Eu sei que às vezes é um pouco difícil responder. Às vezes tem um pessoal que fala, eu estou lá deitado na minha cama lá ouvindo a aula, mas de repente bateu aquele sono lá, eu apaguei, foi ver o professor está falando sozinho, não é isso? Às vezes acaba ocorrendo isso, né? E às vezes, assim, por ter que dar atenção aos demais, pessoas de casa, enfim, a gente não consegue o tempo todo interagir. Mas vocês se lembram do que eu falei aqui a respeito do que é, por exemplo, o pensamento computacional, a cultura maker, ou a robótica, vocês conseguem claramente falar sobre isso caso venha a ser solicitado na prova, né? Tudo bem? Alguma dúvida? A professora Thais falou que não sabe mandar mensagem aqui. Tudo bem, eu vou liberar o som para ela. Letramento, a Michelle está falando, letramento digital, conhecer, as meninas estão interagindo aqui. Ter domínio, Michelle ter domínio, muito bem. Que aparece aqui em Santana, eu não consigo ler todas aqui. Mas aí, caso vocês queiram falar também, é só pedir aí o som aí, que a gente libera aí, vocês compartilham aí com a gente aqui, ok? Tudo bem? Tranquilo aí? Deixa eu ver aqui no chat aqui, o que temos aqui, que eu consigo ler. Ah, legal. Agora eu consigo ler aqui o chat, assim. A Thaís falou que não sabe mandar mensagem aqui, ok. Letramento, onde tem a mensagem, pessoal, ou a Thaís ou quem da sala tiver talvez alguma dificuldade, onde lá em cima, claro, se vocês estiverem com o note ou com computador, lá no chat. No celular é um pouquinho mais difícil, mas onde está marcado lá em cima, ao lado de pessoas, tem um chat. Aí vocês podem escrever ali, tá? Mas fiquem tranquilos aí, na medida do possível, a gente vai aprender a dominar as ferramentas aí das tecnologias, tá? A gente não nasceu com ela, a gente aos poucos vai conseguindo aí mexer com essas ferramentas aí aos poucos, tá? Eu creio que, eu não sei qual era a outra ferramenta que os demais professores utilizavam, mas eu acredito que essa ferramenta ela atende de uma maneira diferente do Meet, né? O Meet é uma ferramenta, o Teams é outro, tem o Zoom. Eu particularmente utilizo esse aqui, mas ele para mim nunca me deu problema, né? Ele é bem tranquilo também, né? E dentre essas ferramentas que nós falamos aqui, letramento digital é conhecer, manusear cada ferramenta digital e ter domínio. O Michele veio falando para nós aqui. E aí eu pergunto para vocês aqui, nós temos aqui, ok, o eixo. O eixo quer dizer ali, ó, o primeiro, pensamento computacional, aí as habilidades. De onde são essas habilidades? São aquelas, né? Ou são as habilidades que são da BNCC. As todos nós conhecemos, né? As habilidades da BNCC. Que, aqui no caso, ela vem falando aqui para nós, no primeiro item, no pensamento computacional, a habilidade dele é o quê? É construir aspectos usando materiais não estruturados de maneiras manuseadas, entre outros. E aí ele vem trabalhando com a cultura maker,
Que trabalho que é esse? Então, se eu trabalhar com a cultura maker, algum que apresentou no semestre passado aí, nas aulas anteriores, a construção de um robô. Naquela construção de um robô que vocês trouxeram para nós, teve 2 grupos, 3 grupos que apresentaram para nós, é uma cultura o quê? Desplugada, porém, também vem trazendo aí algumas contribuições aí a respeito da cultura maker. Se eu trouxer aqui o último, por exemplo, aqui, pensamento computacional, o eixo, e aí eu venho com habilidade, que é o quê? Desenvolver a capacidade lógica por meio da identificação passo a passo das ações para a resolução de tarefas propostas. E aí ele veio com o quê? Objetos de conhecimento com a programação desplugada e plugada. Agora, a Magda está falando aqui, professora, a cultura maker não é faça você mesmo? É isso mesmo, Magda. A cultura maker é essa mesmo, faça você mesmo. Olha a imagem que nós temos aqui. Essa imagem é você, é o que a Magda acabou de citar para nós. Faça você mesmo. Então, nós temos aqui uma imagem, né? Algumas imagens que vocês também trouxeram, se eu não me engano, a Thaís, o grupo dela e outros grupos também, trouxeram algumas imagens aí da robótica, da cultura maker aqui. No caso aqui, foram utilizadas aqui para a construção desse robô, creio eu que caixa de sapato, ou até mesmo caixa de papelão, e outros recursos ali, né, para recursos, material, garrafa, PET, entre outros recursos aqui, de maneira digital não, de maneira que são materiais recicláveis, de uso recicláveis, até mesmo para a questão da sustentabilidade, entre outros aí, que vem a contribuir aí com a construção dessas imagens, desses materiais aqui. Eu coloquei aqui, interação. Essa imagem refere-se a qual objeto de conhecimento? Então, se nós analisarmos a imagem do objeto de conhecimento que está relacionado à robótica ou cultura maker, qual é? Vamos verificar. Bom, cultura maker e robótica está relacionada ao quê? Ao pensamento computacional. Olha lá, verifique ele, ó. Tudo que está relacionado ao pensamento computacional, a área objeto de conhecimento pode ser cultura maker, vamos ver outro aqui. Objeto computacional, ele é uma programação desplugada e plugada, aquela que nós já falamos em aula anterior. Novamente aqui, pensamento computacional, mais uma vez, objeto de conhecimento, programação desplugada e plugada. Outro eixo como pensamento computacional. Aqui, ó, programação desplugada e plugada. E a maioria do que é pensamento computacional aqui é a programação desplugada ou plugada. E aí eu tenho o quê? Como cultura maker. A única que diferencia aqui para nós é o letramento digital, que ele está relacionado ao quê? À cultura digital, que é o que, na realidade, quais são as habilidades? De experimentar, interagir com diferentes mídias, linguagens de comunicação. É quando eu utilizo, quando eu falo em letramento digital, é quando eu venho trabalhar com as ferramentas, o YouTube, o Instagram, as ferramentas próprias da internet estão relacionadas ao letramento digital. O pensamento computacional é aquilo que eu penso e que eu vou produzir e aquilo que eu vou colocar a mão na massa, como no caso da cultura maker. Ok? Dúvidas, pessoal? Podem colocar no chat, caso tenha, caso haja alguma dúvida. Está muito rápido. Agora, eu vou falar um pouquinho também como retomada das aulas anteriores, como
questão também de revisão também, os componentes de um plano de aula. Eu sei que vocês já desenvolveram aí em outras áreas, com outros colegas professores, até mesmo a questão do planejamento de um plano de aula, no caso aqui para a tecnologia, com base na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, nós sabemos que temos aí a estrutura curricular, a modalidade, que é o nível de ensino. Nossa modalidade ela pode ser desde a educação infantil, percorrendo pelo ensino fundamental. A educação infantil ela vai de que ano a que ano mesmo? Ela vai até os 5 anos, até 4 anos e 9 meses, percorre-se a educação infantil. Depois nós temos quem? O ensino fundamental, que ele vai do primeiro ano até o 9º ano. E eu tenho depois o ensino médio. E aí, lembrando que a Base Nacional Comum Curricular, nós temos a nomenclatura lá do código alfanumérico, conforme dito anteriormente, mas também temos, aqui no caso, o nível de ensino, que foi dito aqui anteriormente, né? As áreas de conhecimento, qual para a nossa área, né, nós auxiliamos, no nosso caso é tecnologia e inovação, que basicamente, se nós olharmos na grade curricular das escolas, elas possuem apenas uma ou duas aulas de tecnologia por semana. Lembra quando eu trouxe aquela grade curricular? A grade curricular ela vem mostrando quantas aulas podem e devem ser ministradas naquele componente curricular. Então, no nosso componente curricular, que é tecnologia ou tecnologia e inovação, muitas vezes elas só podem ser realizadas em uma única aula de acordo com a grade curricular. Porém, ela pode e deve contribuir também com as outras áreas. Muitas vezes nas escolas, as pessoas falam matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias. Quais são as áreas de linguagens? Linguagens, na realidade, são as áreas de língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física e língua inglesa. Eu já falei também dessa, né? Então, são as áreas de linguagens. Observe aqui: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, eu posso falar, ensino religioso hoje, ele não é muito utilizado. Ele tem na grade curricular, mas muitas escolas hoje substituem o ensino religioso por ou mais uma aula de matemática, ou mais uma aula de língua portuguesa, ou mais uma aula de ciências. A escola ela tem autonomia de desenvolver aí a sua grade curricular. E considerando também que a área de tecnologia e inovação ela não era muito utilizada, mas vocês observam que aos poucos ela vem ganhando espaço. Então, por enquanto, nós temos aí, antes nem tinha, então hoje tem pelo menos na grade curricular, todo e qualquer profissional da área da educação tem que ter pelo menos, ou toda a escola, né, precisa pelo menos ter uma aula por semana de tecnologia e inovação. Porém, muitas vezes também contribuída com a contribuição de língua portuguesa e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, mas para isso o professor também precisa reconhecer e saber aí trabalhar um pouco com as questões da tecnologia, acima de tudo.
E aqui é um recorte que nós, da Base Nacional Comum Curricular, no qual eu venho falando aqui novamente das competências gerais, onde eu tenho aqui a educação infantil, no verdinho, no azul eu tenho o ensino fundamental, que ele vai do primeiro ao nono ano, e eu tenho aqui em laranja o ensino médio, percorrendo aqui todas as nossas contribuições aí para a aula. Esse é um documento assim, bastante explícito, né? Ele tem na Base Nacional Comum Curricular para que nós possamos ter aí o acesso e o domínio de cada uma delas. E, no caso, não só para a língua portuguesa, como para a matemática, como para a tecnologia, o que o aluno poderá aprender com essa aula? De acordo com a BNCC, todos os estudantes ou os alunos, eles têm o direito de aprender os objetivos de aprendizagem, que no mínimo é aprender o quê? As habilidades essenciais. O que são habilidades essenciais? É tudo aquilo que é essencial para que os alunos possam aprender e desenvolver naquele tempo e momento. Tudo o que é essencial para ele aprender naquele ano e série. Por isso chama-se habilidade essencial. Quem traz essa nomenclatura é a própria Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Quando nós realizamos o nosso planejamento lá para desenvolver aí as nossas aulas, quando eu entreguei aqueles livros para que vocês pudessem desenvolver, lembram? Nós pedimos para que vocês, durante 3 aulas, pudessem desenvolver aí um planejamento. Nesse planejamento, nós observamos que cada escola tem uma realidade diferente. Então, ela tem o quê? 45 minutos de aula, tem escola que tem 40, tem escola que tem 50. Então, todos eles, assim, são considerados como hora-aula, tanto que na grade curricular, ele aparece que 3.600 horas, vamos supor. Só que nessas 3.600 horas, elas, no relógio, ela é considerada como 45 minutos. Por exemplo, o nosso horário presencial, ele vai o quê? Das 19 até as 20h40. Depois nós paramos às 20h40 e retornamos às 21h. Então nós temos ali dois tempos, né? O primeiro tempo da primeira aula que vai até a primeira e a segunda aula até 8h40, e a última aula nós temos aí das 9 até as 10 horas, né? Haja vista que, em alguns momentos, os estudantes acabam saindo, né, alguns minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, por conta da distância, do ônibus, do transporte, enfim, de outras situações que acabam ocorrendo também. Aqui no caso, os conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno. O que quer dizer conhecimento prévio? Alguém poderia colocar no chat para nós? Conhecimento prévio é todo aquele que se espera que o aluno seja capaz de trazer da sua bagagem. Por exemplo, eu vou supor que vocês, a partir do ano que vem, vão dar aula para um segundo ano. Esse segundo ano, você vai trazer ou pesquisar ou fazer uma avaliação diagnóstica
com alguns conhecimentos prévios daquilo, parte do que aquele aluno já sabe, para que você possa aprimorar e aprofundar com outros conteúdos ou outras maneiras de atingir o aprendizado desse aluno de maneira de trabalhar as habilidades essenciais. Então, isso quer dizer conhecimento prévio, aquilo que o professor vem resgatando a respeito do conhecimento do aluno, para que ele possa ter aí o melhor aprendizado no seu contexto escolar. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho, voltando aqui, né, na parte da tecnologia, né, mais do que nunca, que o professor ele precisa utilizar também, né, além daquele material que vocês analisaram, aquele livro didático que vocês foi solicitado a vocês, quais são quais foram as estratégias e recursos que vocês utilizaram para que pudessem selecionar. Eu lembro que eu entreguei para vocês um livro. Nesse livro, vocês tiveram condições de folhear, analisar e buscar alguma coisa. Quais estratégias ou recursos vocês buscaram para realizar aquele planejamento das 3 aulas? Olha que essa pergunta nós pode ser perguntada, solicitada na L2. Quais recursos ou estratégias vocês utilizaram para realizar o planejamento de vocês para as aulas de tecnologia e inovação? Aqui ele diz que para esse subitem devem descrever técnicas que vão aí ajudar os alunos a construir os seus conhecimentos sobre um determinado tema. Que tema que ele vai pesquisar? O que ele precisa saber antes de selecionar o tema? Quais são as estratégias? Então, devemos o quê também? Explicar quais e como as atividades serão desenvolvidas dentre essas estratégias didáticas que vão ser utilizadas. Quais são esses temas que serão utilizados? Então, ele pode também ter uma pergunta aí na avaliação da L2, né? Quais estratégias e quais recursos vocês, ou quais atividades vocês utilizaram ou pretendem utilizar aí para esse momento em sala de aula. Tudo bem? Quando nós falamos também, Michele, ok, tudo, né? Rodas de conversa, circuito, jogos, brincadeiras, mapa conceitual. Então, são algumas atividades que são organizadas individualmente, né, que podem ser organizadas individualmente ou em duplas ou grupos, né, e algumas reflexões que faremos durante as aulas. Então, só para reforçar, toda e qualquer atividade proposta aos nossos alunos ou aos nossos estudantes, elas podem também ser feitas em dupla ou em grupos ou de maneira individual, se você prefere, e sabe que aquele aluno consegue fazer sozinho, mas quando você aplica uma atividade individual, ele consegue ter aí uma melhor maneira de desenvolver e compartilhar e desenvolver com os colegas. Os recursos também, eles vêm indicando aí quais são os materiais necessários
que material que você utilizou para desenvolver atividades, como, por exemplo, se você utilizou texto impresso, ou algum jornal, ou revista, ou material dourado, ou áudio, ou material da internet, ou algum vídeo, ou fotografia, ou alguma imagem. Tudo isso que nós estamos falando aqui é utilizado nas redes sociais, são utilizados aí no Padlet, que nós utilizamos também, é utilizado também lá no Jamboard, também que nós utilizamos. Lembram quando nós pedimos para que vocês pudessem trabalhar lá com o Jamboard, ou até mesmo com o Padlet também, para que nós possamos compartilhar o nosso aprendizado através de um quadro colaborativo. Então, também, né, só reforçando e retomando aí, que nós desenvolvemos essas estratégias também, que podem ser perguntados na L2. Como é que essas atividades contribuíram com vocês, com o aprendizado de vocês, através de textos, jornais, revistas, ou imagens, ou fotos, vídeos, fotografias, vocês pudessem ou puderam interagir lá no Jamboard ou no Padlet também, que nós utilizamos aí em algumas das nossas aulas também. E como é que você avalia esse material que você utilizou com seus alunos? Então, no caso aqui, a avaliação deve descrever aquilo que se espera que o estudante aprenda ao final da aula. Então, se você desenvolveu uma prática que você selecionou no caderno, no livro didático, vocês selecionaram uma ou duas atividades, lembram? Então, vocês, ao desenvolver aí a cultura maker ou a robótica, claro que você esperava com que os seus estudantes aprendessem o mínimo. O que se esperou com que os seus alunos aprendessem? A recortar, a desenhar, a calcular, a modificar, a decodificar. Então, assim, algumas estratégias que você propôs nas suas atividades, com certeza, como é que esses alunos aprenderam? De que maneira foi organizado o material para o planejamento dessas aulas? De que maneira que o seu aluno aprendeu? Então, acho que é importante você fazer essa reflexão com a participação da avaliação dos nossos estudantes. Então, pode também ser perguntado na L2 de que maneira você irá avaliar o aprendizado do seu aluno através da atividade que você selecionou para aplicação no planejamento durante as 3 aulas, ok? E também quais foram as dificuldades ou facilidades observadas. Então, quando você planejou uma aula, vocês, de fato, vivenciaram aquilo com o seu grupo. Mas, vivenciando com o seu grupo, é o mesmo que você aplicando ele diretamente aos seus alunos? É diferente. Então, com você aplicando ele diretamente com os seus alunos, você observa qual a reação deles, como é que eles estão fazendo, de que maneira que eles estão se organizando. Por exemplo, eu, falar por mim, há 1 ano, 2 anos atrás, um período mais tenso da pandemia, que nós não podíamos sair de fato de casa para nada, né? Então eu trabalhei muitas lives, muitas aulas que eu consegui ministrar aqui pelo Teams, como também algumas reuniões também. Só que lá eu percebia que eu tinha uma interação um pouquinho maior. E hoje eu estou observando que, pelo menos assim, estou me sentindo meio que isolado aqui. Às vezes a impressão que eu estou falando sozinho. E será que tem alguém do outro lado
de fácil me ouvindo, me acompanhando. Isso por quê? Porque é uma aula diferente, é uma aula de maneira remota. Eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês estão prestando atenção, mas é diferente da aula presencial. Estou sentindo aqui como é que chama? O olhar, as brincadeiras que às vezes eu faço em sala, ou até mesmo o olhar e a interação de vocês que no presencial, na sala. Falou, olha, então, professor, qual dificuldade você está falando? De que maneira você fala que eles se comportam? A participação mesmo ativa de vocês. E aqui eu percebo que assim, o chat ele está à disposição para dúvidas também, o áudio também está à disposição, mas assim, claro, se não há dúvida, fiquem tranquila. Mas se houver dúvidas aí, chame aí para que nós possamos aí realizar a nossa interação aqui a respeito aí das nossas dúvidas existentes e até mesmo a questão de quais estratégias vocês pretendem e devem descrever aí na realização da L2. A L2 ela é composta aí com várias estratégias e questionamentos também que podem contribuir aí com a sua avaliação como um todo aí de todos os estudantes. Aqui essa parte de alinhamento com o currículo e com o conteúdo aqui não se faz necessário aqui, depois a gente retoma. Essa imagem aqui, ela nos remete a quê? Vamos ver se vocês conseguem aí para passar para nós aqui, que é uma sala. Que sala que é essa? Escreva aí no chat para nós aí, o que vocês visualizam nessa imagem. Eu já retomo. Apareceram aqui, então, Magna. Sala de tecnologia, eu acho. Alice, é uma sala de aula que tem imagens que ilustram meios tecnológicos. Michele, uma sala de aula de tecnologia desplugada, ok. Então, essa imagem que nós temos aqui é uma sala de aula, né, comum, né, que vocês observam aqui que foi adaptada para o uso e o recurso da tecnologia na escola. Ela pode ser uma sala de aula da escola pública, ou uma sala de aula da prefeitura, ou do estado, ou até mesmo privada. Vocês observam que o layout deles aqui, ó, tem as cadeiras diferentes, cores diferentes. Nós temos aqui alguns, ó, na parede, ali, alguns símbolos da tecnologia, os símbolos de uma caixa de correio eletrônico. Nós temos aqui o símbolo da internet, do sinal. Aqui nós temos um celular. Aqui nós temos aqui uma engrenagem. E aqui nós temos algumas imagens aqui que nos remete aí, de fato, né, o uso da tecnologia. E também desplugada também, né, porque nós não conseguimos visualizar ela de maneira que está sendo construído, as pessoas, mas você observa que tem uma bancada, tem um espaço aqui
para o desenvolvimento de várias e quaisquer atividades da tecnologia. Olha a outra imagem aqui. Uma sala de aula também, né? Nós podemos dizer que ela pode ser utilizada para a cultura maker também. Observe as cadeiras. As escolas têm recebido algumas cadeiras de maneira diferente, né, de cores diferentes, para que chame um pouco mais a atenção dos estudantes, dos alunos, para que eles possam desenvolver aí as atividades de maneira mais atrativa, de maneira mais assim, prazerosa, né? Então vocês observam ao começar das cores e as imagens também dos recursos para que eles possam trabalhar diversas maneiras aqui de atividades. Olha essa outra imagem aqui, ó. Tudo aqui, ó, uma sala, como vocês, né, citaram, né, uma sala de tecnologia desplugada, é uma sala de aula comum, porém o que fizeram aqui? Adaptaram o quê? Algumas cadeiras de cores diferenciadas, né? Vocês observam aqui, olha, os robôs, né, que foram construídos de maneira artesanal, como também aqui tem lá o Magna, parece robôs que a Thaís construiu. Olha lá, Thaís, os robôs estão aqui, ó, nessa sala de aula aqui, Baker aqui, que foi criada por uma escola diferenciada. Isso é interessante, né? Então, tudo aquilo que vocês desenvolvem está presente aqui. Parece que a Cláudia está querendo falar alguma coisa, ou digitar, eu não consigo visualizar aqui. Mas vocês sintam-se à vontade aí para interagir, falar, participar. Não sei se eu fechei o som, não, né? Eu não consigo visualizar, mas eu vou seguir aqui e vocês vão... Ah, tá, nada não. Ok, fica tranquilo, mas fiquem à vontade aí. Então, aqui é uma sala de aula Baker, né? Quando nós temos uma sala de aula Baker, então nós temos aqui também uma tecnologia plugada e desplugada. E aqui eu tenho... Agora nós vamos chegar a uma outra questão que ela é proposta. Antes de mais nada, antes de concluir, né? Vocês têm alguma dúvida em relação ao nosso conteúdo que faltou na última aula? Então, agora eu vou falar um pouquinho de como é a construção da prova. Eu trouxe hoje alguns recortes da prova do ENAD. Na semana passada, quando eu comecei a falar, algumas pessoas buscaram, sim, o conhecimento, foram atrás, alguns colegas buscaram o modelo. A ideia é que, de fato, a L1 ela foi realizada de uma maneira mais tranquila, né, como ela é, e a L2, a pedido da Sandra, da coordenação geral e todos os demais da faculdade, é com que a avaliação seja construída não só na minha área. Talvez pode ser que os outros não tenham falado, mas vocês podem perguntar para a Renata, vocês podem perguntar para a Adriana e para as demais pessoas do polo ou da faculdade, que a orientação é que as provas sejam pautadas e elaboradas com base no modelo ENAD. Então, assim, eu fiz questão de orientá-las de que maneira as provas são. E acredito que os demais professores também vêm aí preparando e vêm aí trazendo, porque tem gente que não quer falar. Mas, assim, eu falei, né? E assim como eu falo, então eu vou até o fim. E aí eu trouxe aqui, mais uma vez aqui, algum recorte de algumas das questões do ENAD. Então, para quem não conhece, ele chama-se Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Essa é uma prova que ela é avaliada os estudantes de nível superior, de alguns cursos do nível superior,
Alguns são realizados de 3 em 3 anos. Isso para quê? Cada universidade ou cada escola, principalmente a universidade, né? Ela tem uma nota. Vocês já ouviram falar, né? Só retomando. Essa nota que o MEC tem é a nota da avaliação do ENAD. Então, as faculdades que possuem nota 3, 4 e 5, principalmente se ela tiver nota 4 e 5, ela foi bem conceituada na avaliação ENAD, na avaliação do MEC, estrutura do espaço, em todos os aspectos, né? O polo ou a universidade, ela tem uma nota. Então, quando ela tem a nota 5, ela tem a nota máxima. Quando ela tem a nota 4, ela tem uma nota boa. Ela tem a nota 3, ela também tem uma nota 3, ela é boa. Agora, se a faculdade tem nota 1 e 2, os cursos podem deixar de serem oferecidos. Quer dizer que, para o MEC, se ele tem a nota 1 e 2, uma faculdade ou universidade tenha a nota 1 e 2, é perigoso. Vocês podem até consultar depois, a título de pesquisa ou de conhecimento, quais são as faculdades que têm nota conceito 1 e 2. O MEC, ele basicamente assim, não tem bom olhar para quem tem nota 1 e 2, não. Normalmente esses cursos são fechados. São cursos que a faculdade não se preparou e ela tem que fechar. E aí, no nosso caso aqui, a faculdade tem sim grande preocupação, a Pascoal Dantas tem uma grande preocupação em elaborar as provas nesses quesitos. Quando eu disse para vocês que era para analisar algumas questões, não é para analisar todas. Então, eu trouxe alguns recortes aqui. Por exemplo, quando eu venho falar, aí eu chamo a atenção também de vocês, né, algumas pessoas, da questão da leitura da prova. Porque eu vou ter que ler todas. O interesse é de quem? É do aluno, é do estudante, sempre. É a mesma coisa de um concurso. Para o concurso, você que tem interesse em passar, você tem interesse em estudar e sempre buscar aí a melhor maneira de você estudar e conhecer. As questões do ENAD, por exemplo, esse aqui é um recorte que eu trouxe para vocês de 2021. Então, vocês leiam comigo aqui se ela é de tecnologia ou não é. E aí, aquilo que eu falei para vocês, quando você começa a ler a questão, você já consegue identificar qual área que ela é e qual área que ela pode se auxiliar, talvez para a área de letramento, talvez para a área de Libras ou para outras, não sei. Por exemplo, aqui, olha só a questão número 1. Essa é a questão 1 do ENAD 2021 de Pedagogia. Vou ver com vocês aqui. A chance de uma criança de baixa renda ter um futuro melhor que a realidade em que... vou precisar só um minutinho. A chance de uma criança de baixa renda ter um futuro melhor que a realidade em que nasceu está em maior ou menor grau relacionado à escolaridade e ao nível de renda dos seus pais. Nos países ricos, o elevador social ainda é mais rápido. Nos emergentes é mais devagar. No Brasil, ainda mais lentamente. O país ocupa a segunda pior posição do estudo sobre mobilidade social feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Pelo que nós lemos aqui rapidamente, essa é uma questão da área de tecnologia? Ela não é. Ela é uma questão, se nós passarmos a observar aqui, é uma questão de desigualdade. É uma questão que vem falando aqui de desigualdade, vem falando aí de renda, vem falando aí de espaço, de percentual. Então, essa é uma questão que eu já, para a nossa prova L2, ela não vai funcionar. Essa questão
No meu caso, pode descartar, porque eu não vou utilizar ela, porque ela não está relacionada à área de tecnologia. Tudo bem? Ela não está relacionada à área de tecnologia. Então, ela não é nossa. Então, eu vou pular essa questão. Olha um outro aqui. Na Alemanha nazista, no auge da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de abrir mais espaço para os veículos automotivos. Com muitos ciclistas, as bicicletas viraram um aparelho, viraram um empecilho, forçando a criação de um espaço exclusivo para eles. Talvez as primeiras ciclovias do mundo, mas na década de 1940, veículos eram propriedade. Hoje, o uso de bicicletas das ciclovias. Pelo que nós conseguimos ler aqui, tem o texto 1, né? E tem o texto 2, que é uma imagem, e tem um carro e tem a bicicleta. Aí eu faço novamente a pergunta. É uma questão para a área de tecnologia? Também não é. Ela não está relacionada à tecnologia. Ela está mais relacionada aqui à mobilidade, ao uso de veículos, ao uso de transporte, ao uso de bicicleta. Então, quando eu disse a vocês analisarem as questões do ENAD, só você ler as primeiras 3, 4 parágrafos que você tem ali, você já consegue observar que não é uma questão relativa à área de tecnologia, como eu li na aula passada também. Então, não significa que vocês tenham que ler 120 questões, conforme talvez foi, ou está sendo interpretado, talvez, por algum colega ou outra colega, não sei. Aqui, no meu caso, não é julgar ninguém, é orientar. O meu papel aqui é orientar que a prova ela foi solicitada pela coordenação geral, pela Sandra e pela equipe pedagógica da Faculdade Pascoal Dantas, que a L2 ela é pautada no formato ENAD, porém, não são todas as questões que estão lá no ENAD que eu tenho aqui, no meu caso, vou lá copiar e colar. Eu disse para vocês que eu selecionei algumas, mas não quer dizer que todas que eu selecionei vão ser realizadas ali naquele momento da L2. A L2, como eu disse a vocês agora, ela é pautada o quê? Nas aulas relativas a recursos tecnológicos, a tecnologia na sala de aula e ao uso, talvez, aí da Base Nacional como curricular, e ao que nós discutimos sobre educação midiática também. Então, vamos aguardar com calma. Claro, vamos nos preparar, sim, lendo todo o material que foi abordado e discutido nas nossas aulas. É importante, sim, nós discutirmos e analisarmos, sim, todo o conteúdo, além da sugestão que eu sugeri, né? Analisar, sim, a prova do ENAD, mas a título de conhecimento. Não quer dizer que você tenha que estudar a prova que está no ENAD. Agora, uma outra questão aqui. Eu acho que essa daqui eu li com vocês. Essa daqui eu fiz com vocês na aula passada. Vou ler na íntegra aqui. Além do contexto econômico, o avanço da tecnologia é um dos responsáveis pelo aumento. Então, essa daqui eu respondi na aula passada, lembra? Então, essa realmente é uma questão, ó, pelo próprio nome, o primeiro parágrafo você já vê, ela é de tecnologia. Além do avanço da tecnologia, é um dos responsáveis, então ela já é uma questão de tecnologia. Então, essa daí, pode ser que ela possa ser referenciada para a avaliação da N2, conforme eu disse na aula passada. Ou aqui numa outra questão aqui, é a mesma, né? Ou na questão número 5. Olha o que ela vem falando. O texto 1. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017, o Brasil registrou uma média nacional de 5,7 óbitos para 100 mil habitantes da população indígena. Foi registrado um número de óbitos 3 vezes maior que a média nacional, 15,2 desses registros.
E aí ele vem falando de óbito. Aí no texto número 2, evidências apontam que em determinadas minorias étnico-racionais, como indígenas e aborígenes ou populações nativas, o suicídio entre crianças apresenta taxas bem mais, o suicídio entre crianças apresenta taxas mais elevadas do que as observadas na população geral. Essa questão, ela tem a ver com a área de tecnologia? Ela não tem. Só pelo texto que nós observamos, ela vem falando aqui de relação étnica, racial, no caso aqui, ela vem falando da população indígena, que de fato é verdade, e até convido vocês, né, não é minha área em específico, mas eu não sei se vocês têm esse conhecimento em relação aos direitos humanos, mas ele diz que a população indígena, principalmente as crianças, tem um suicídio maior entre elas do que as demais existentes por aí afora. E esse texto ele relata muito bem isso, né? Não é o caso aqui nós discutirmos sobre isso, mas se você procurar relações sobre direitos humanos, o número de suicídio de crianças indígenas ele é maior do que outras existentes no país afora. Então, essa é uma questão que não é da área de tecnologia, ok? Questão 6. A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus gerou impactos negativos na economia e nos negócios, intensificando problemas sociais no mundo todo, nos Estados Unidos, tal. Então, ela também vem falando o quê? De outras questões da pandemia, ela vem falando de outras questões, ela não é, de fato, da área de tecnologia. A Magna diz que a questão 7 ela acha que é. A questão 7, sim, ela realmente é. Então, vamos ver aqui o que ela fala aqui. A questão 7. Texto 1. Realmente ela é. A Magna acertou. A Magna já analisou juntamente com algumas colegas, né? E ela vem falando o que aqui? O estudo da Internet American Life Project, um projeto da internet, uma empresa, né? Demonstrou que em 2009 metade das buscas de temas relacionados à saúde na internet era feita por terceiros. E quase 6 em cada 10 pessoas usavam meios digitais. Então, realmente, essa questão 7, ela é relativa, sim, à área da tecnologia. Então, vocês observam que uma ou outra que você vai analisando, essas que vocês, de repente, podem atentar a uma leitura mais criteriosa, de repente, a uma análise, que pode ser, sim, que venha fazer parte, sim, de uma das questões da nossa N2. Mas não quer dizer que são todas, uma ou outra. Então, isso eu quero que vocês, assim, primeiro, assim, leiam, analisem a questão, vê se de fato é ou está próximo da sua realidade. Aí você pode considerar ela como uma relação para a área da tecnologia. Mas não quer dizer que são todas, porque temos que dar conta do quê? Das questões da educação midiática, nós temos que dar conta das questões da Base Nacional Comum Curricular, nós temos que dar conta do planejamento que nós realizamos das 3 aulas lá, com análise do livro didático que vocês realizaram, nós temos que dar conta de vários outros aspectos, dos recursos, dos jogos, de vários outros aspectos. Se tiver 3 ou 4 questões do ENAD, assim, desse mesmo formato na prova, será muito, porque quando eu selecionei, eu não vou mentir, eu falei para vocês, eu selecionei 6, só que nem sempre elas vão utilizar as 6 questões, porque tem outras questões que outros polos também vieram a conhecer e a desenvolver. Na questão número 8, olha lá, ele já começa. Que é democracia? Em seu discurso famoso, Abraham Lincoln diz que a democracia é governo do povo. Então, eu já vim falando, democracia não é tecnologia. Então, essa é uma questão também que eu não posso, não devo utilizar ela aqui para fins do uso da prova
de tecnologia, ou para aplicar para a nossa matéria, né, que é recursos aplicativos educacionais. Então, essa daqui é uma questão também que não será utilizada. A questão 9, também a mesma coisa. Ela tem 2 textos aqui. A discussão coletiva, a construção do projeto político-pedagógico, PPT, constitui referência importante para que vários segmentos da escola venham descobrir a participação de outras pessoas. Então, mais uma vez, ela também não é uma questão relativa para a área de tecnologia. Então, se você for analisar uma a uma, você já consegue bater o olho e falar, ó, essa pertence, essa não pertence. E se você olhar na prova, essa pelo menos essa última de 2021, se eu não me engano, deve ter 8 ou 9 questões ali de tecnologia. É muito, eu sei que é muito, porém, por conta do quê? Do texto, que é grande. Quando nós falamos em formato ENAD, é que o formato da prova ENAD, ela é pautada muito na leitura, no tamanho do texto, e também das questões, por exemplo, igual essa daqui. Essa aqui é a questão 35. E ela é, de fato, sim, uma questão aí pautada aí nas redes sociais e na área da tecnologia, mais relativa aqui no caso da educação midiática. Olha lá. As redes sociais promovem formas de interação entre indivíduos agrupados por interesses mútuos, identidades semelhantes e também por valores compartilhados. Nesse contexto, a internet vem se tornando um importante espaço para movimentos sociais por possibilitar uma acelerada e ampla difusão de ideias de absorção de novos elementos em busca de algo em comum. Então, vocês observam, de fato, essa é uma questão, sim, né, relativa aí à educação midiática, e que pode aí ser analisada por vocês aí, de repente, olha, eu vou dar uma passada nessa questão, de repente, que tal? De repente, eu dar uma investigada, uma análise. Por quê? Não se sabe em que momento vocês poderão também serem chamadas para realizar o ENAD. Então, por isso, assim, quando eu trago a minha preocupação em trazer uma análise para você verificar como é o modelo da prova ENAD, é com esse intuito que eu convidei vocês a pesquisar, indiquei lá no site do INEP, né? Indiquei também o site do governo, para que vocês possam consultar e saber como é uma prova do ENAD. Não foi no intuito de forçar vocês como é que chama, a fazer uma prova igual. Claro que se de repente forem convocadas pela faculdade ou pela instituição, aí é uma outra situação. Mas o que eu quis trazer para vocês é uma referência da prova do ENAD. A Magna está me dizendo aqui, a questão 19 também é. Eu vou abrir aqui a questão 19, um momento aqui, eu vou tentar abrir com vocês aqui, compartilhar ela aqui. Só que acho que eu preciso compartilhar ela para saber. Eu não consegui analisar todas as questões aqui nesse momento aqui, mas de fato assim, o que for a respeito das questões do ENAD, que for relacionada à área de tecnologia, e aí é um convite para vocês analisarem, sim, ou identificarem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um momento, por gentileza, aqui. Eu não sei se minha tela está compartilhando com vocês, ainda não. Deu uma travada aqui. Só um minutinho, por favor.
uma travada aqui no sistema, aqui, avaliação ENAD. Só um minuto. Travou o meu sistema aqui. Mas eu vou analisar sim, Magda e os demais colegas aí, a questão 19, eu vou verificar e respondo a vocês aí, no momento oportuno, a referência dos materiais aqui utilizados aqui foi o AvaMec, né? Eu convido vocês também a participar lá do AvaMec, que é o ambiente virtual do MEC, que vem trazendo algumas referências, alguns jogos, algumas maneiras de interação aí nas questões de tecnologia. Ele vem oferecendo alguns cursos também, acho que é importante vocês... Bom, tudo que é demais, acho que ajuda, né? E ajuda também no referencial de vocês e ajuda também vocês a melhorando aí o repertório, o conhecimento de vocês. Aqui também tem aqui o Centro de Inovação, que foi utilizado. Aqui é o download das provas do ENAD. Eu sei que está um pouco cansativo, eu já não vou me estender muito hoje com vocês, eu gostaria que nós está no horário de intervalo. O pessoal está me falando aqui, está no intervalo aqui, né? Ok, Larissa foi admitida aqui, caiu, voltou. Larissa voltou aqui. Tudo bem? Pode falar, Larissa. Pode falar. É a Magda. Oi, Magda, pode falar. Então, professor, a questão, se o senhor quiser, eu leio ela aqui um pouquinho para ver se é da área de tecnologia ou não. Por favor, leia sim. Um minutinho. Ela começa assim, ó. Diferentes estratégias educacionais são anunciadas para atravessar a pandemia da Covid-19, por meio do ensino remoto, com exploração de diversidade dos meios de veículos, plataformas e ferramentas digitais. Isso mesmo, ela é assim, ela vem falando de ensino remoto, quando falou ensino remoto, aplicativos digitais, utilização de recursos, plataformas, e vem falar também na Covid, ela é assim, ela é uma questão relativa à Covid-19, quer dizer, a nossa área, sim. Tá bom, professor, obrigada. Obrigado a vocês. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Foi muito rápido. Se eu falar para vocês, já estou terminando a aula hoje, vocês acreditam ou não? Eu vou gravar, assim que eu sair aqui, eu vou disponibilizar ela, demora um pouquinho, e aí eu vou enviar ela para a Cláudia e ela encaminha para vocês. Hoje, conforme eu disse, eu tinha algumas dificuldades, né, para estar presente no polo, mas, assim, de alguma maneira, atendê-las, né, não deixar ninguém para trás, e que, no intuito também de tranquilizá-las, todas vocês, para a prova, que vai ser aquilo que eu falei. Estudem aquilo que nós discutimos em sala de aula, aquilo que nós vemos aí abordando aí desde lá do final da N1, e nós começamos com educação midiática, depois nós percorremos um pouco sobre o uso do Jamboard, depois do Padlet, lembra? Depois nós utilizamos o quê? Análise do livro didático com o tecnologia e inovação. Depois nós analisamos o quê? A grade curricular, quantas aulas,
além da grade curricular, as habilidades da Base Nacional como curricular, que mais? Além das habilidades, os recursos, jogos e também os trabalhos que vocês apresentaram e desenvolveram em nossas aulas. Então, eu acredito que ele está bem tranquilo e, conforme eu disse, a orientação para que vocês pudessem verificar o ENAD, as provas do ENAD, foi no intuito de conhecer a prova do ENAD, de que maneira que ela é. Mas nada impede também de utilizar as que são de tecnologia como objeto de estudo. A aula vai direto ou vai ter intervalo, Alice? Alice, eu vou, na realidade, encerrar ela já por aqui, sem intervalo. Eu vou já quase encerrando ela aqui, em função de atender aqui os objetivos. Eu vou para a chamada também, né? Mas vocês possuem alguma dúvida em específico, me chame aí, eu estou aqui ainda. Perguntem aí suas dúvidas em específico, que mais um instante eu vou acabar encerrando a aula um pouco mais cedo hoje, tá bom? Mas eu estou aqui à disposição. Enquanto não vê, eu vou fazer a chamada aqui, então. Aqui a Delila está presente, a Alice presente, a Andresa faltou hoje. E como eu vou gravar, como é a última aula, né, então eu vou considerar aqui a presença de todos aqui nessa última aula. Mas eu espero que vocês, de alguma maneira, como é que se diz, gravem, assistam, vejam suas principais dúvidas. Para finalizar, coloquem lá no Padlet, caso as dúvidas pontuais, caso você não lembre agora, coloca lá no Padlet que eu respondo durante a semana também, caso tenha alguma dúvida pontual, eu respondo lá naquela plataforma que vocês realizaram a interação. A Leilane disse que não conseguiu entrar na aula. Deixa eu ver aqui. Então ela vai. Eu não vou fazer a chamada. É isso mesmo. É isso. A Vanessa, a Leilane, Denise não conseguiu entrar na aula. Ok. Eu vou deixar ela aqui gravada aqui, para que elas tenham oportunidade de assistir em momento oportuno. E a chamada eu vou considerar a presença de todos presentes aqui, pelo menos essa última aula. Então, assim, eu vou... a Dayana também, está falando aqui que a Daiane também não conseguiu entrar na aula. Mas, assim, espero que elas possam assistir em momento oportuno. Feito. Mais alguma dúvida antes de nós encerrarmos aqui a nossa aula? Pode falar, dona Wanda. Então, é porque pelo fato de ser uma plataforma nova, eu tive dificuldade de entrar, mas depois conseguimos entrar, sim mesmo. Porém, eu não me adaptei para estar escrevendo no chat. Então, só na próxima aula e tal. Não, na próxima aula, na próxima já é a prova, né? Essa é a última aula de hoje. Assim, do semestre. Foi só uma experiência, né? Mas valeu, porém eu não aprendi muito sobre ela ainda, mas eu consegui ouvir a aula que de início não estava aparecendo nem sua foto, nem o slide, nem nada. Aí eu saí, entrei novamente, meus meninos aqui auxiliaram também. Aí entrei novamente, foi que eu consegui acompanhar o slide e também
acompanhar direitinho, mas tudo bem, foi bom. E o que você achou dessa experiência? Assim, logo a última aula, né? Nem eu sabia que ia ser a última aula dessa forma aqui com vocês. Assim, acho que foi boa, porém, como primeiro dia, então praticamente eu acompanhei metade da aula, vamos dizer assim. Legal. Isso. Mas eu tirei bastante slide, tirei print, porque depois aí eu vou estar lendo direitinho. Legal. Isso né? Mesmo, vou deixar ela gravada aqui para vocês, tá? E que eu ia falar, ela funciona da mesma maneira que as outras aulas que vocês têm? Ela é nesse mesmo formato também? Não, as outras eu não sei, quase assim, não? A outra plataforma já estou acostumada, então já sei entrar no chat, escrever, se for para ligar o microfone, igual eu liguei o microfone aqui agora também, eu vou muito bem. A câmera que eu nunca gosto de ligar. A câmera é difícil eu ligar, não gosto mesmo. Mas tá bom, pelo menos assim, que deu para ter uma pequena base. E no caso da prova do ENAD, que eu vi o senhor comentando aí, a minha dúvida foi assim, o senhor comentou a prova do ENAD de 2021 ou de 2014 e de 2017 também? O que eu comentei hoje é a de 2021, mas tem também a de 2014 e a de 2017. Só que a 2017, ela não traz muita referência. Quando eu pautei, eu sugeri a vocês analisar, a revisitar essas questões, para vocês verem que as provas de pedagogia foram realizadas nesses anos. Não significa que as questões que vocês devem fazer são do ENAD de 2014 ou são do ENAD de 2017. Eu utilizei a referência de 2021 para título de vocês saberem como que é a prova apenas. Não que a prova nossa vai ser igual. É porque eu entendo assim, professor, que como 2014 e 2017 não se estava tão inteirado em relação às tecnologias, então eu creio, embora eu tenha baixado, mas eu não li tudo ainda, eu não consegui ler tudo, não tive tempo ainda de conseguir ler tudo. Porém, eu acho assim, que usando só a de 2021, acho que era o suficiente para a gente. Isso mesmo. Isso mesmo. Usando só de 2021 já é o suficiente para ter como uma base, né? Mas não quer dizer que vai ser o que está ali, o que está na prova de vocês. Fiquem tranquila quanto a isso. Eu mandei para eles lá, para a base, mas só que a prova ela é elaborada com base na avaliação com que todos os professores mandam. Não é só a minha prova que tem o valor lá. A prova de todos os demais professores ela tem um valor para que eles possam pontuar e considerar como item para a avaliação de vocês. Porque o professor de alfabetização, o professor Tiago, ele já vinha nos preparando, falando sempre, até a prova de N2, ele já falou que era sistema da prova do ENAD, então, tipo assim, ele já estava mais ou menos tendo noção, né? Mas como o senhor não tinha falado nada, aí agora chegou na última semana, falou, aí, tipo assim, pegou todos nós, assim, tipo, como uma surpresa, né? Mas assim, que ela veio... Vocês já conheciam, que o outro professor falou, ele mostrou o modelo da prova como que era para vocês, não? Ele já tinha comentado para nós, explicado um pouquinho, ele não entrou a fundo também, mas ele já disse assim, ó, a prova que eu vou fazer agora da N2 já vai ser modelo da ENAD. Ele falou assim, ENAD judia, ainda brincou com a gente assim, mas deu tudo certo. Que bom. Que bom que agora vocês já conhecem, né? Já consultaram, pelo menos tiveram a oportunidade de saber como que é a dinâmica da prova, como é que ela funciona, mas não que as perguntas sejam as mesmas, mas assim, que o modelo, ele segue mais ou menos aí ao ENAD, mas também tem muita parte que ela é escrita. E outra, vocês estão muito bem com assim, basicamente na área, né, assim, as notas, eu observo que são notas boas que tiveram aí, então agora fica só o esforço para garantir a média e ficarem tranquilas agora, não é? Certo, isso aí. Na medida do possível, estou estudando um pouquinho. Isso, estudar vale a pena. Mais alguém?
Então, eu vou encerrar nossa aula hoje, ó, vai dar 9 horas, um pouquinho a menos, né? Mas aqui está gravado aqui. E caso tenham dúvidas, mande via Padlet, que eu estarei respondendo também. Muito obrigado a todos, boa noite, até a segunda-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado, Larissa, até mais. Até, pro, tchau. Até, boa noite. Boa noite também, professor. Boa noite, colegas. E até agora é só na prova que a gente se encontra novamente, né? E amanhã também, né? Amanhã vocês vão, não vão? Sim, professor. E hoje eu voltei a revisitar lá aquele aplicativo do Padlet. Eu não sei falar. Não tem problema. O importante é tentar fazer. No e-mail. Aí eu te enviei no e-mail. Aí depois eu só ver lá e me dar a devolutiva, né? Para ver se eu, né? Sim. A Magda falando aqui, ó. Resiliência na prova, sem empatia na prova. Sim, com certeza. A prova vai ser com bastante resiliência e empatia com todos aí. Tá bom? Boa noite, bom descanso. Igualmente, vocês também. Então, eu vou desligar aqui para gravar e já repasso já. Obrigado, boa noite.